Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E a nossa convidada de hoje é Roseni Lemos. Ela que vem falar sobre a importância dos direitos da criança e do adolescente típicos e atípicos. Dona Roseni, seja bem-vinda. Obrigada, querida. Eu estava ansiosa, né, por esse convite, essa casa que eu admiro e que é uma parceira do Conselho Tutelar. Estou me sentindo em casa. Então seja bem-vinda. Obrigada. E saiba que as portas estão abertas, viu? A senhora sabe, Coisa que boa. aqui o tempo todo as portas estão abertas para vocês. Isso é muito bom, né? E precisamos. Precisamos de instituto como o ITEAC, onde faz a diferença de muita criança. Não só das crianças, como as mães, não é? Eu sempre digo que elas são as guerreiras. Eu admiro muito, sabe? E digo que elas são especiais. Sim, porque a gente sabe que é tão desafiador, né? Todos os dias é algo diferente para que elas É possam verdade. viver e sentir. A gente tem passado experiência no conselho e eu sinto, né? Eu sinto do quanto elas precisam de ser tratadas, de quanto elas precisam ser acolhidas, que é o que justamente essa casa faz. Eu tenho mandado alguns clientes para cá e estou muito feliz com o resultado. Que bom que a gente também, vocês conseguem ver esse olhar, né, de que elas precisam ser cuidadas. Sim. E que mais pessoas, que a sociedade possa ter esse olhar de acolhimento e de entender melhor um pouco sobre esse mundo atípico que é tão desafiador. É verdade. Mas para que a gente possa começar esse nosso bate-papo aqui bem legal, eu queria que Dona Roseni ela se apresentasse, né? Quem é Dona Roseni? Quem é Dona Roseni? Roseni é uma filha, acho que é a sexta filha, né, de Dona Iraci e seu Manuel. De formação sou professora e hoje eu estou como conselheira tutelar. Estou no meu 4º mandato, mas a minha formação foi professora. E eu vi que a senhora trabalhou muitos anos nessa parte de alfabetização, Sim. né? Como foi que Dona Roseni aí ela entrou nesse mundo aí para alfabetizar essas crianças, eu posso dizer criançada, porque Sim. realmente a alfabetização vem ali na primeira infância, né? Sim. Olha, esse sonho foi desde criança. Eu não me via fazendo outra coisa. Desde criança eu dizia, vou ser professora. Eu tinha essa necessidade, eu tinha era um encanto que eu tinha. E eu, muito feliz, consegui. Lecionei por 20 anos, alfabetizando, que era onde eu tinha uma habilidade de alfabetizar, e fui muito bem sucedida e muito feliz no que eu fazia. Esses 20 anos, a gente sabe que é algum tempo lá Sim, atrás. sim. Como era que era visto essas crianças, né, dentro dessa parte dessa inclusão, dentro da escola? Como é que a senhora fazia? Como era que era vivido naquela época, tudo isso? Que sempre existiu. Na verdade, existiu, só que nós não tínhamos o mecanismo que nós temos hoje, não é? Mas sempre existiu crianças com dificuldades, crianças com dificuldade na fala, do aprender. Então, a gente tinha que ter um olhar diferenciado. E o professor antigamente, eu vou falar antigamente no meu tempo, ele não tinha a metodologia que tem hoje, não tinha os recursos que tem hoje, mas nós tínhamos um olhar diferenciado. Eu sempre dizia que eu conhecia cada um dos meus alunos, eu conhecia quando eles estavam bem, quando eles não estavam, quando eles estavam irritados. Então, o que eu tentava fazer era fazer uma aula atrativa, dar uma aula atrativa. Era o único recurso que eu tinha. E com esse recurso, eu conseguia, né, aqueles alunos que tinham certa dificuldade, tanto motora quanto no aprendizado, eu conseguia incluir eles e fazer com que eles se entrosassem com a turma, no tempo dele, né? Mas eu sempre tive esse olhar diferenciado. E como era que era, assim, esses resultados, né? Como era que era esse vínculo com a família? A gente sempre teve isso, né? A gente sempre tem reunião escolar, então, mas assim, como era que era dentro desse olhar, lá no tempo atrás, e esse vínculo que a senhora fazia? Eu costumo dizer que eu tive
a pessoa que me alfabetizou, né, uma professora, que ela se aposentou até acho que o ano passado, ou o ano retrasado, eu não lembro bem assim o ano, mas faz pouco tempo. E ela foi minha professora de alfabetização e foi a professora do meu filho, né? Ele entrou na escola Que com 2 maravilha. anos e quando ele estava com 3 anos, ela foi professora dele também ali da primeira infância. E, inclusive, até tem uma foto no meu Instagram, né, do dia que ela, foi o último dia da escola, que ela ali estava se aposentando. Mas, assim, veja o quanto, né, que é importante essa vivência, né. Eu me lembrando, aqui, conversando com a senhora, eu me lembrando dela, que ela teve esse olhar. Eu me lembro que muitas pessoas na sala tinham essa dificuldade de ler, que naquela época a gente nem sabe, nem tinha essa nomenclatura de dislexia, Sim, entre outros transtornos, mas a gente sempre tinha e ela sempre trazia essa dinâmica para que as pessoas ali se sentissem, né, envolvidas. Então, assim, dentro do seu olhar, né, como é que isso funcionou e hoje, como é que tá? Eu sei que a senhora hoje não é mais professora, a senhora está agora há 15 anos no Conselho Tutelar, onde a gente também vai falar um pouquinho, né, sobre a importância dessas leis para essas crianças. Mas, assim, o que é que a senhora pode trazer de diferente da época que a senhora ali era professora, ensinava, e hoje a senhora falou também de novas ferramentas, como é que é esse seu olhar? sim. Na época que eu comecei, é, o olhar eu acho que era o meu carro-chefe. Eu olhava para meus alunos e eu não via como diferente. Não, eu não aceitava. Na verdade, eu não aceitava, eu me recusava. Eu dava minha aula, tentava fazer uma aula como motivação. Nos intervalos, eu ficava com aqueles meninos que tinham mais dificuldade, promovia aulas atrativas, aulas dinâmicas, para que eles tivessem a vontade de ficar e de voltar para a sala de aula. Eu acho que é isso que fez a diferença, não é? O domínio de sala, que hoje está difícil, mas o domínio de sala era o meu segredo. Eu conseguia prender a atenção do meu aluno com uma aula dinâmica e uma aula assim que todo mundo queria assistir. Eu lembro de um episódio que eu nunca esqueço. Minhas aulas, eu nunca gostei muito de aula lousa, lápis, falando. Não, tinha que ter participação. E eu lembro que eu estava ensinando número de sílabas, né? Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Eu estava, se eu não estou equivocada. E a gente fazia aquelas competições, que eu sou muito competitiva, né? E sempre ganho. Aí eu estava, eu sou muito competitiva e estava fazendo a competição lá entre os alunos e eu coloquei, porque antigamente era o ditado, né? Era ditado, vamos fazer um ditado. Não, não. Era aprendizado, eu falava a palavra para ele no quadro e eu falei, você tinha que cantar uma música, escrever a música certinho, acentuar e dizer se era oxítona ou paroxítona. Lá vai a menina cantando. E eu fiquei desesperada porque ela começou. Eu disse, pronto, ela correu, escreveu a palavra você, colocou acento circunflexo direitinho, oxítona, aí cantou a música, rapariga é você. Aí eu não entrei em desespero que não existia essa música e eles me provaram que tinha essa música e de fato tinha a música e eu tive que aceitar. E naquela brincadeira ali, eles aprendiam com muita facilidade, porque era o que eles gostavam de fazer, era cantando do jeito dele, da linguagem dele, eu tive que aceitar, mas era uma aula atrativa. E é o que está faltando hoje. Eu acho E eu também. tive o privilégio também de não ter aulas, salas superlotadas, porque antigamente era o Estado e o município que tinha a educação fundamental, né? Hoje não, hoje só é o município, então está muito tumultuado, não tem vaga, não comporta. As salas estão superlotadas, então as professoras não têm nem como fazer uma dinâmica, uma acolhida.
Então, eu tive esse privilégio. Eu acho também que, pelo menos na minha época, a gente tinha um respeito muito grande pelos Sim, professores. sim, Né? Eu acho que isso também sim, traz uma diferença. Minha mãe dizia que, assim, a professora era a segunda mãe. era a mãe. Né? Era. Então a gente devia um respeito muito grande. Eu vivi esse momento. E eu acho que isso falta realmente, Isso. né? Aí eu acho que também falta, através disso, falta a empatia, né? Falta essa parte dessa dinâmica que é necessária Sim. também para o aprendizado, porque a gente sabe que tem crianças que só aprendem dessa maneira, né? É uma parte mais lúdica, uma parte, como a senhora disse, com o diálogo delas mesmas, a Sim. forma que elas ali acham que é mais fácil de aprender. Então, assim, eu acho que perdeu um pouco essa essência do Sim. respeito também, Sim, sabe? e também a troca de inverter os papéis, entendeu? Hoje, as mães querem que os professores eduquem e ensinem, onde não é. A escola ensina, Ensina. em casa educa. Então, os valores hoje estão tudo invertido, né? Hoje você não pode chamar a atenção do aluno, você não pode repreender, você não pode... Tudo tem que ter o seu limite, né? Você tem que falar com o seu aluno de modo carinhoso, mas que ele sinta que ele está errado, que ele tem que ter respeito, não é? Tá difícil hoje em dia, até porque também não tem essa parceria, escola e família, que é fundamental. Olha, a família é fundamental nesse processo. Eu acho assim que, como a senhora trouxe, né, é fundamental isso, e trazendo um pouco para o mundo atípico, aproveitando essa sua fala, que é isso que a gente preza também muito, essa integralização, essa conexão. Não vai ser só a terapia, é a terapia, Sim. é a escola e é a família. E a gente vê que isso vem se perdendo no decorrer do tempo, dos anos, né? Sim. Eu costumo ainda falar essa frase, eu respeito, os papéis estão sendo invertidos, a hierarquia ela está se perdendo, e ela é existente, ela precisa ser existente dentro de uma sociedade para que funcione, né? Então, ou seja, quem é que comanda a sala de aula? O professor, ele que está lá para passar, ele também vai aprender, porque é uma troca, mas é da responsabilidade dele de passar o conteúdo, né, de alfabetizar aquelas crianças, ou passar um conteúdo para uma sala que vem ali do ensino médio, do ensino fundamental. Então a gente vê que vem se perdendo essa hierarquia, assim como também em casa, né? Infelizmente a gente vê que vem perdendo, ou seja, os pais eles são responsáveis pelos filhos, não os filhos pelos pais, e a gente vê também essa mudança. E dentro desse mundo atípico, se não tiver essa organização, a gente não consegue evoluir essas crianças. Então, assim, realmente a reeducação, né, da estrutura cultural, familiar, que a gente tem que resgatar, que a gente tem que trazer, para que isso funcione. Eu costumo dizer assim, não é que é bom esse aumento de crianças atípicas, de vivências de dificuldade, mas é algo para a gente pensar, né? Porque tudo vem para a gente aprender. Então a gente tem que se reorganizar socialmente, entender que existe a hierarquia, entender que tem que ter o respeito, entender que a gente também tem que ter os nossos direitos, né? Mas que eu acredito muito assim. Eu não sou advogada, mas eu acredito que o meu direito começa quando o do outro termina. Exatamente. Então isso aí está sendo também um atropelo, né? Só eu que acho que tenho direito, só eu que estou certa, e a gente tem que pensar que nem em todo momento a gente vai estar certa. Né? E diante dessa conversa, eu queria que a senhora começasse a falar dessa importância. Primeiro, como é que a senhora migrou de ser professora, de educação, para estar ali no Conselho Tutelar, vendo a responsabilidade também dos direitos dessas crianças, desses adolescentes, que eu acho que também tem um vínculo, né? É importante. Não é que a senhora continuou ensinando de uma forma diferente, né? Esse olhar de ter um direito, de a pessoa ser vista. Como é que a senhora fez essa migração? Eu senti a necessidade. Primeiro, eu ensinava no colégio professor Luiz Pessoa, onde todos os alunos da antiga Mansão da Vida, que antigamente era uma casa de acolhimento, e todos os alunos da Mansão da Vida, que eram recolhidos na rua, de famílias desajustadas, estavam lá na Mansão da Vida. Então, como
a Mansão da Vida era em Terra Vermelha e o colégio ficava no Rosanópolis, ali próximo ao presídio, então todos os alunos estudavam naquele colégio e eu era sempre sorteada, eu sempre fui sorteada de ensinar os meninos da Mansão da Vida, que eram os meninos, na época, problemáticos. E eu me identifiquei muito com eles, muito, eu me apaixonei por eles, porque eles eram meninos que não tinham direito, todos os direitos violados, viviam no estado de vulnerabilidade tremenda, e eu me sensibilizei. Então foi quando uma colega minha disse, por que tu não te candidata a conselheira tutelar? E eu fui procurar saber como era, né, o processo. Eu disse, eu vou encarar. E consegui me eleger. Você sabe que é através do voto, mas eu consegui. E quando eu cheguei no Conselho Tutelar, não é tão diferente. O público é o mesmo, né? Criança e adolescente vulnerável, criança e adolescente tendo seus direitos negados, adolescente fora de faixa, enfim, família desestruturada. Então eu me identifiquei e eu amei ser garantidora, né, dos direitos dele. Que hoje o povo tem uma ideia de conselho totalmente errônea, que a gente protege bandido, que eles são taxados de trombado, e não é. A gente é garantidor de direito. Se ele chegou nesse estado é porque alguém falhou lá atrás, não é? Então, eu estou aqui, justamente o Conselho Tutelar é um órgão que garante direito e que requisita direito. A gente não executa, mas a gente requisita. Então, essa é a função do Conselho Tutelar, requisitar direitos. E dentro do mundo atípico, como é que funciona esses direitos, né? Olha, os direitos, no meu ver, são iguais. Só que com uma pequena diferença. A gente requisita mais, porque a gente sabe das necessidades que eles têm. E sabemos também da dificuldade que a rede em si está passando. Quando chega crianças atípicas lá, a gente tem a sensibilidade de procurar saber da mãe, se ela também está sendo assistida, se a criança está fazendo as terapias, né? E é unânime dizer, não, nós não temos um psiquiatra, nós não temos um neuro, nós não temos as sessões psicólogas, só são 8, quando termina 8 a gente deixa para dar a vaga, volta lá para o final da fila. Então, quando o menino está se adaptando, aí para tudo. Então, é essa a nossa dificuldade. Mas hoje, essa semana passada, tivemos uma reunião com a secretária da Saúde, onde ela está tentando, sabe, um formato que a fila ande mais depressa, porque, de fato, tem muita gente na fila esperando por um atendimento, por um neuro, para que possa diagnosticar. Precisa-se também, porque é paralelo, a escola também reclama, porque o menino está muito agressivo, e quando a gente chega, a mãe não tem feito, não consegue as terapias, não consegue a medicação, então como é que a gente pode cobrar dessa mãe? Então é esse conflito que nós estamos enfrentando. Tivemos também uma reunião com o secretário de Educação, o senhor Caio Colasso, que é uma pessoa extremamente sensível, e ele falou o quanto isso está angustiando ele, né? Vendo essas crianças terem que voltar porque não tem um cuidador, porque hoje em dia a prefeitura contrata cuidador, os cuidadores não se adaptam, ou seja, não passa também por uma formação, porque tem que passar, tem que saber alguma coisa de como vai tratar aquelas crianças e quando chega um choque para eles. Então, nas escolas também a gente sente muita dificuldade. As mães reclamam muito quando eu levo meu filho, antes de chegar em casa já ligam para mim, olha, ele está agressivo, leve para casa, quando conseguir um médico é que ele pode voltar, quando conseguir um cuidador é que volta. Não,
Eu quero deixar bem claro para as mães, não existe. Se a diretora, se professor, ou se supervisor pedir para que seu filho fique em casa, não aceite, leve, deixe, porque lugar de criança é na escola. E lá tem pedagoga, tem, tem assistente social, né? A secretaria disponibiliza, nesses casos, assistente social, psicóloga, enfim, deixa a criança na escola. Não tem essa de ir para casa e só volta quando tomar medicamento, quando conseguir um diagnóstico. Não, volta. Ontem nós tivemos um caso bem inusitado, que a criança chegou no colégio com 20 minutos, também não chegou em casa. Olha, vem buscar seu filho. Nós voltamos lá, não, ele vai ficar, porque o lugar dele é na escola. E na escola tem que arrumar um ambiente, um jeito de envolver ele. Ora, eu sei que é difícil ele passar 3 horas numa cadeira. Não precisa. Ele fica 10 minutos, tempo dele 10 minutos, tira. Então, vai brincar, vai propor a ele o que ele quer. Quando ele acalmar, volta. Entendeu? Então, é só, assim, um manejo. É só a pessoa ter a sensibilidade, ter empatia. Eu acho que é desse jeito que funciona. Tudo que a senhora traz, assim, eu aqui pensando, né, essa integralização, né, só que existe um desequilíbrio dentro dessa integralização no município, mas não é só Caruaru não, a gente está falando, né, no contexto geral do primeiro setor, porque assim, a gente tem esse olhar que é necessário essa integralização, mas a gente vê que os municípios não estão conseguindo, né, fazer essa integração. Aí vocês assim, como assim? Às vezes tem o profissional, às vezes tem o espaço, mas não está conseguindo gerir essa integralização. Sim. Inclusive, a gente teve uma reunião aqui com as mães recentemente, que eu até disse assim, eu acho que é um olhar empático que está faltando fazer com que haja esse encaixe dessa integralização. Porque os municípios, ele tem também os recursos para isso. Infelizmente, é alguém que não está conseguindo fazer essa gestão funcionar dentro dessa integralização. Porque a gente sabe que a criança, ela precisa desse olhar que a senhora já trouxe, que veja, o conselho já tem, que as mães precisam ser tratadas, né, que a gente coloca como família. A gente entende que a escola tem que ter uma estrutura para que exista realmente essa inclusão, porque se eu não tenho essa estrutura, eu não tenho como trabalhar essa inclusão. No lugar de incluir, eu estou excluindo, por mais que eu queira fazer. E tem a parte da clínica, que são as terapias. Então, e ainda eu acrescento a sociedade, porque da importância do primeiro setor informar. E trazer essa informação verdadeira para a sociedade, para que a sociedade ela possa ir compreendendo e daí sim gerar essa empatia que é necessária. Né? Porque eu digo que o preconceito é existente por falta do conhecimento. Então, acho que o primeiro passo da sociedade é se informar, ter esse conhecimento da informação. E daí a gente ver dentro dessa integralização uma parte que funcione, que faça com que funcione essa gestão. Né? E eu acho que o primeiro passo é um diagnóstico. Não falo diagnóstico clínico do paciente, mas um diagnóstico da cidade. Né? Um levantamento de quantas crianças a gente sabe que existe diagnosticada já no município. Quantas crianças estão nas escolas? Né? Porque às vezes é assim, a gente vê que tem um método hoje que as crianças que estão na escola podem ser tratadas, mas e aquelas que estão em vulnerabilidade, que nem tem ainda o diagnóstico? Como é que vai rodar isso? Então eu acho que a gente precisa de uma visão empática dentro dessa gestão. Exato, e eu acho que aí é onde entra também o conselho tutelar. Tem muitas mães que não têm esse esclarecimento, né? Não tem essa... Então, procura o conselho, porque chegando no conselho, nós vamos encaminhar, nós vamos requisitar esse serviço para ela, né? Essas terapias, que é de suma importância. Uma consulta, a gente também pode viabilizar. Também não vou te dizer que é uma coisa assim... rápida, né? Não é. Mas a gente com jeito, a gente vendo cada caso, né? Porque tem caso que é gritante.
Então, a gente tenta sensibilizar as pessoas que estão lá na ponta para ver se agiliza, para ver se ameniza aquela situação. Porque eu já escutei, eu já atendi telefone lá no conselho que a mãe diz, ou vem buscar, ou eu vou matar e me mato. E o menino lá gritando, gritando. Quando a gente chegou lá, a mãe não conseguiu, já fazia 2 anos que estava na lista de espera para um neuro, não tinha uma consulta do psiquiatra, enfim, não estava dando remédio ao menino, pelo contrário, estava dando remédio do dela. Ele só vai piorar a situação. Aí você vê a situação dessa mãe. Então, procura o conselho, que lá tem pessoas que vai direcionar. Temos um conselheiro lá que ele é pai atípico, ele é muito atuante também. Ele tem como é que se diz, como é que eu posso te dizer? Ele tem uma sensibilidade, ele tem uma prática, ele tem um conhecimento, porque o filho dele é de suporte 3, então ele luta muito, né? Ele é um privilegiado porque tem um plano de saúde, então ele consegue fazer todas as terapias. Tem também, ele é flexível no trabalho, porque prioridade é o filho, né? Porque se o filho dele não tiver bem, ele também não vai estar bem. Sim. Então, ele sim, pode ir no conselho, lá tem psicólogo, tem assistente social, que vai dar todo um suporte, né? E sem se falar os ofícios que a gente leva em mãos e solicita, mas procurem o conselho. E como é que essas mães, né, elas podem chegar até o conselho? Porque eu acho que tem mães que nem têm essa informação. Sim, Principalmente essas mães que vivem em vulnerabilidade. Eu acho que na zona rural também a gente vê muito isso, né? sim, Então, assim, como sim. é que a senhora, o que é que a senhora pode deixar de informação para essas mães chegarem também até vocês? Olha, o conselho ele atende nos 4 distritos, né, na zona rural. E toda zona rural tem um CRAS. Então, essas mães que não têm acesso direto ao conselho, porque o conselho, a sede é em Caruaru, né? Uhum. E aqui mesmo, que é a cidade polo, procura o CRAS do seu bairro e procura se informar onde fica o conselho, como chegar até lá. E a gente faz esse trabalho. No caso, elas têm que ir no CRAS de cada... Quando eles não têm acesso, Sim. procura o CRAS, olha, como é que eu faço para... E quando eles não têm, porque tem muita gente que não tem dinheiro, não tem como deixar, porque tem zona rural muito distante aqui. Uhum. O que é que faz? O CRAS liga para o conselho se desloca até a zona rural, né? Todos os dias tem conselho na zona rural. Então, quando tiver dificuldade de vir até o conselho, procura o CRAS, que o CRAS liga para o conselho e o conselho faz o atendimento. Uhum. E em relação também a esses direitos típicos, a gente sabe também que funciona dessa mesma forma, mas quais são assim as maiores necessidades dentro do direito dessas pessoas típicas também, que a senhora pode nos trazer? Olha, eu acho que, juntando tudo, todos os direitos estão sendo negados. Deixa eu te explicar. A nossa dificuldade hoje é o número de profissionais que não suporta. Não suporta. Se eu não estou equivocada, nós tínhamos 8 psicólogos. Agora você imagina 8 psicólogos para a demanda de Caruaru e zona rural. É gritante. Psiquiatra, é outra, né? Tá muito complicado. Neuro, eu já levei criança para Campina Grande, porque não tinha condições, não tinha como atender aqui, porque ele já estava há mais de 1 ano na fila e não conseguia ser atendido. E através do Ministério Público, nós fomos ser atendidos em Campina Grande. Então tem essa defasagem, sabe? É muito pouco profissional para a demanda que é grande. A gente teve uma discussão sobre isso, acho que a senhora estava também lá Na na Câmara, audiência. foi na Câmara, Isso. de que é importante a gente também frisar aqui para as mães que lá não estavam, que teve uma doutora lá que ela falou e que eu concordo muito com a fala dela, porque é o que o ITA que a gente Sim. propõe também, que é assim, se eu não tenho
o profissional, o que é que eu faço? A gente levantou esse questionamento, né? Então, assim, é muito o que o ITEAC faz. Aqui a gente não tem todos os profissionais, mas o que é que a gente faz? A gente faz algumas substituições que é necessária, que vai trazer ali a demanda da dificuldade momentânea ali daquela criança maior, que geralmente é Sim. comportamental, e a gente contém resultados positivos, né, sobre esse tratamento, porque eu acho que o mais importante não é você cruzar o braço, Sim. né, e sim fazer essa substituição, se for necessário, e se a gente ver que aquele profissional, ele é um profissional que tem a capacidade de poder fazer essas substituições, a gente vê que isso está dando certo, né? Acho que a senhora, como a senhora falou, eu mandei pessoas para cá, foram bem acolhidas e está tendo resultado. A gente não tem todos os profissionais, mas a gente tem a empatia, a gente tem esse olhar que a gente faz essas substituições que está funcionando. E que é o que os países europeus fazem, né, já hoje. A gente vê que tem países que já está fazendo, já está tendo esse olhar e que já está fazendo essa integralização. E está dando muito certo. Exatamente, é algo que a gente pode deixar aqui também, né, para o primeiro setor ter também esse olhar, né, como é que os gestores eles podem fazer em relação a isso, tendo esse olhar de substituição, a gente entende também que tem a causa, né, que a gente vê que os ativistas também falam, mas a causa vai perder, mas eu acho que a causa perde muito mais se a criança não for tratada, se a família não for vista, se a informação não chegar, né? Eu entendo também o outro lado, mas a gente tem que fazer a nossa parte com o que a gente tem. Com o que tem, né? exatamente. É dar o seu melhor com aquilo que a gente tem. Então hoje a gente tem que no mínimo ter esse olhar e poder fazer diferente nesse olhar e com isso que a gente tem. E não é tão difícil não, não é tão difícil não, é só você ter empatia, se colocar no lugar do outro. Porque eu vou ser sincera a você, só sabe o que é uma mãe de um filho atípico quem convive. É doloroso. Olha, eu digo, meu Deus, será que eu tinha, porque é um amor incondicional, não é fácil. Elas abrem mão da sua vida, sabe? Elas adoecem. Tem mãe que diz, olha, faz tanto tempo que eu fiz uma unha, fiz um cabelo, tomei um banho. Olha, quando eu venho tomar um banho de cabeça é quando o pai chega, alguém, sabe? Elas precisam também ser cuidadas, ser tratadas, porque está muito difícil o psicológico delas. Dentro da fala que a senhora traz também sobre isso, a senhora trouxe um pouco mais atrás, sobre essa questão de um caso, que a senhora disse que a mãe disse, ou vem pegar ou eu mato e me mato. E isso tá cada vez mais comum, né? Infelizmente acontecer. Por que eu digo isso? Porque aqui no ITEAC, as mães que eu atendo, 90%, eu atendo e fiz um levantamento de 90%. Por quê? Porque eu não atendo tantas mães, né? Eu atendo mais crianças também. Mas pessoas que atendem especificamente as mães, elas dizem que é 99%, né, dessas mães, elas já foram tentantes. Elas já tentaram se suicidar. Né? E algumas tentaram por uma, por duas, por três vezes e conseguiram. Né? Então a gente tem que ter esse olhar de que são mães que vivem numa batalha constante, né? Ali à frente de uma guerra. A gente já tem pesquisas também que falam que o estresse dela é como se elas fossem um soldado ali em guerra. Então veja o quanto de estresse ela tem durante o dia. E te digo mais, viu? A gente dá importância a essa fala, porque tem gente, quem quer fazer não fala. Não é não, minha gente. É um pedido de socorro, a gente tem que ter essa escuta, sabe? E tentar ajudar, porque não é fácil não. Essa história de quem quer fazer não diz não, vai lá e faz. Não. Quando ela vem ligar e vem dizer isso é porque ela está desesperada e eu não pagaria para ver não. Né? E nesse caso, graças a Deus, nós fomos lá conversando, conseguimos marcar a consulta do menino, ela também foi bem acolhida, passou pela psicóloga, enfim, é difícil. Infelizmente ou felizmente vai da ótica de cada um. É verdade. A gente precisa ter essa transformação dentro da sociedade, né? É algo que não bateu não é algo que bateu na porta, já está dentro de casa.
né? Então a gente tem E que... ninguém está imune não, né? Ninguém. Ninguém. Eu acho que hoje é muito difícil ter uma família que não tem Sim. uma criança atípica. Sim. Né? E a gente vê estudos que daqui para 2030 é 1 para 10 e daqui para 2050 já tem estudos Sim. que vão aumentar cada vez mais. E no olhar de muita gente, de pesquisadores, de pessoas que estão, né, sempre pesquisando, trazendo esse diagnóstico, trazendo essas pesquisas, é uma epidemia já. Sim. Né? E o Brasil ele não está preparado para isso. Então, é importante, veja o quanto que é importante a gente trazer dentro desse podcast esse olhar, né? O que é que o seu município está fazendo? A gente tem uma tag aí do Tribunal de Contas de que em todos os municípios do estado de Pernambuco, 2 municípios são regulares para tratamento de TEA. 2. Regular. O resto é ruim, muito ruim. Então, veja o quanto é gritante. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar. A gente tem que tirar esse braço, jogar o braço para fora, descruzar esse braço, arregaçar essa manga, além da empatia, colocar em ação. Que eu digo que a palavra é compaixão. Né? É verdade. Que é colocar essa empatia em ação. Então, enquanto eu só tiver esse ser empático, eu só vou dizer, poderia fazer isso poderia fazer aquilo. Mas quando eu tiver essa compaixão, eu vou colocar essa empatia em ação. Em ação, né? Exatamente. Hoje o ITEAC ajuda 60 famílias, mas poderia ajudar mais famílias. Né? Se também tivesse esse olhar, né, do governo, dos municípios, mas a gente não consegue. Mas nós somos gratos por ajudar essas 60 famílias. Já são 60 famílias já... que saíram do risco de suicídio, de crianças que estão evoluindo, que não estão regredindo. Então, assim, para a gente é gratificante, né, poder ajudar essas 60 famílias. E dessas 60 famílias, 90% dessas mães tentaram suicídio. Né? E hoje elas estarem bem, mesmo diante de cada desafio que ela passa, é de uma gratificação que a gente não sabe nem o que falar. Olha assim, valeu a pena. Desse jeito. Estar valendo a pena, né? Estar com elas todos os dias. Então, assim, é realmente algo que a gente tem que ter um olhar diferenciado. Eu estava conversando com uma mãe, que ela faz parte aqui, a filha dela, e ela disse que Emily hoje é outra menina. Emily hoje, ela consegue socializar, consegue, a mãe dela tem um comércio de pastel, ela consegue conversar com os clientes, e antes não, Emily era muito retraída, sabe, ela era invisível, e hoje eu fico lá e ela interage, ela conversa e pergunta, e eu digo assim, meu Deus, a mãe dela disse, primeiramente Deus e segundo o ITEAC. Então isso é um preço muito que gratificante. não paga, né? Eu fiquei muito feliz mesmo. E ela disse que é um ambiente que não só tratou de Emily, mas da mãe também, que ela disse que não tinha mecanismo, ela disse que não tinha conhecimento de como, e aqui ela aprendeu a lidar com Emily. Isso foi muito bonito, eu amei escutar isso dela. Eu disse, que coisa boa. É porque não é só o cuidar do filho e o cuidar do emocional da mãe, mas também você saber lidar com as situações, que é importante, né? E todo dia é um desafio diferente. É um desafio diferente. É uma prática diferente. Às vezes, eu costumo dizer assim, a gente pode ter todas as teorias, sabe? A gente estuda, tem um diploma, tem uma formação, mas o que vai dizer que eu vou ser um bom profissional é a prática. É a prática. Dentro dessa empatia. Sim. Né, dentro desse olhar, dessa ótica. Tem pacientes aqui, ou clientes como queiram chamar, que você não consegue colocar em prática a teoria, as técnicas. Você tem que inovar, você tem que trazer algo, né, algo novo, de acordo com aquilo ali que ele traz, com aquelas dificuldades, com aquela demanda que ele traz de que é necessário para que eles possam evoluir. Então, assim, não é só sobre técnicas, é sobre empatia e trazer essa prática. Às vezes vai ter paciente ali que a gente não vai fazer técnica nenhuma, por um bom tempo. Por um bom tempo. Né? Até que eles possam se ver, possam se sentir,
Por isso que a gente trabalha muito com Sinta segurança, não é? a conexão, né? Exato. Por isso que a gente trabalha muito a parte físio, né? Sim. Às vezes as pessoas dizem, vocês trabalham muito a parte física, mas é importante, é um conjunto, Sim. eles têm que se ver, têm que se enxergar. Tem criança que chega aqui que nem se enxerga, nem se vê. E com, sei lá, 3, 4, 5 meses eles já começam a se ver, né? Conseguem entender um pouco quem é, através dessa parte física também. Né? É importante essa parte do ver, do sentir, do fazer. Essa descoberta é linda. E é muito gratificante. Eu acredito. Dona Roseni, eu quero te agradecer, né, por esse podcast, por tanta informação, que eu sei que foi muito importante para as pessoas que estão nos assistindo. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem final para essas pessoas que estão assistindo, o que é que a senhora poderia deixar com a sua experiência para essas mães típicas ou atípicas. Olha, primeiro eu quero agradecer o convite. Eu fiquei lisonjeada. Estou saindo daqui com um conhecimento riquíssimo. O que eu posso dizer para ela é que elas não desistam, sabe? Que procurem profissionais, que ainda existem bons profissionais que têm empatia, que têm esse lado esse lado humano. E que eu estou olhando aqui também e pedir para esses profissionais que também não esmoreçam não. Vale a pena investir no ser humano ainda. Que procure fazer com excelência o seu trabalho. Eu sei que se a gente for olhar para a remuneração, a gente desiste. Mas olha assim, pelo lado da empatia. Se fosse comigo, e se fosse com o meu? Então vamos, minha gente, dar a mão, vamos fazer acontecer. E eu agradeço muito, Sabel Iteach, e fiquei encantada. A maioria voluntário, né? Sei também que se a gente quiser, eu mesmo já me prontifiquei em ser eu não vou ser voluntária, mas uma ajudadora, vamos dizer assim. É tão pouco, mas que faz uma diferença tão grande. Então, apadrinhe uma criança se você puder. Se não puder, qualquer quantia. Isso me deixa muito assim, incomodada, sabe? Porque eu estava tão acomodada lá na minha casa, sabe? Mas quando eu cheguei aqui que eu vi o espaço belíssimo, cada espaço para cada profissional, sabe? Encontrei uma criança ali com um espaço lúdico maravilhoso. Então vamos fazer esse ITEAC crescer mais. Se Deus quiser, a gente... E parabéns pelo trabalho de vocês, é muito bonito, muito lindo. Obrigada. Eu, só completando assim um pouquinho dessa sua mensagem linda que a senhora está deixando, né, para todos, que a gente possa ter um propósito, né? Quando a gente tem esse propósito, a gente vem com essa empatia, sim, a gente vem com esse profissionalismo, a gente vem com esse voluntariado. Às vezes a gente acha que ser voluntário é só um ser que tem uma espiritualidade, mas o voluntariado ele está muito mais voltado a ser social, né? A ter essa empatia social, de poder contribuir com o que você tem de melhor com o outro, fazendo com que a sociedade ela possa crescer e possa mudar dentro desse contexto estrutural cultural. Então, assim, ser voluntário, gente, não é só ter um ser espiritual, mas é ser realmente social, né? Está muito mais voltado à obrigação de contribuir algo para alguém dentro do que eu sou, do que realmente ser um ser totalmente espiritual. Então, assim, a gente agradece e realmente a senhora sabe de coração que o ITEAC está com as portas abertas, o que a gente puder ajudar lá no Conselho Tutelar, a gente está à disposição. E eu sei também que o Conselho está à disposição também, sim, tudo que a gente precisar. Sim. Então, assim, muito obrigada e gratidão. Eu sou quem agradeço. E tudo que você falou só faz bem para a gente. A gente pensa que está fazendo bem, mas não, a gente está recebendo. Então, muito obrigado e que Deus abençoe cada vez mais essa casa. Amém.